Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E o tema do debate de hoje é extremamente delicado, talvez o mais delicado de todos que a gente tenha feito ultimamente. Nós recebemos uma consulta de uma mãe que, apesar de ter criado o filho dela na igreja desde bebê, ele, já em idade adulta, assumiu ser homossexual. E, ato contínuo, comunicou à família que está se casando com um outro homem e faz questão da presença dos pais. Essa mãe não sabe se deve ir a esse casamento ou não. Ela é mãe, ela, obviamente, não é a condição do filho que vai mudar o sentimento dela em relação ao amor e, enfim, aos vínculos maternos que ela tem com essa criança desde a sua concepção. Porém, o fato de ela ir a uma cerimônia onde esse seu filho estará se unindo a outro homem, ela, como cristã, tem medo de que isso seja um abono para a prática que ele está ensejando e de fato confirmando com esse casamento. Se ela deixa de ir, não seria isso visto também como abandonar o filho à sua própria sorte? O que essa mulher deve fazer? Ela pede socorro aos telespectadores e aos debatedores do Vejam Só, e por isso nós pautamos o tema, aproveitando para discutir como é que a família cristã de alguém que assume a sua homossexualidade deve se comportar em relação ou diante de um dilema grave e grande como esse. Por isso, eu convido você a assistir com bastante atenção aos argumentos que os debatedores usarão, os demais telespectadores que se pronunciarão pelo site do programa, por meio dos seus comentários, postados antes da gravação do mesmo, né? E ao final você terá material bom e suficiente para tirar suas próprias conclusões. Essas poderão confirmar o que você já pensa a respeito disso ou modificar, né, a sua maneira de encarar essa situação, cada vez mais comum e que tende a ser bastante incômoda para os evangélicos daqui para frente. Está no ar o Vejam Só. Se todos os problemas do mundo pudessem ser resolvidos com o ômega 3 do Oiti, seria uma maravilha, né? Mas a maioria dos problemas de saúde dá. Agora, os problemas morais é mais complicado. Tenho certeza que você está muito curioso ou muito curiosa para saber quem são os nossos convidados, os debatedores que a produção escolheu para falarem de um tema tão delicado. E voltando ao programa, vejam só, depois de um tempão, a pastora Gladys Barbosa Gama, da Igreja Metodista. Paz e graça, pastora Gladys. Paz e graça. Tudo bom, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A senhora está mais moça da última vez que a senhora esteve aqui. Agradeço. Por onde a senhora tem andado? Olha, agora eu estou trabalhando na Pastoral Universitária Escolar da Universidade Metodista de São Paulo e atuando diretamente no Colégio Metodista e também no Colégio em Bertioga. Então, eu sou pastora dos dois colégios. Tem um colégio em Bertioga? Tem um colégio metodista em Bertioga, na Riviera de São Lourenço. E o tradicional é em São Bernardo? São Bernardo, Rua de Ramos. Muito bom, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigada. Do outro lado, uma atração internacional. Mais uma vez, voltando ao Vejam Só, ele que passou pelo Brasil, pastor Josimar Salum, da Christian Fellowship of Boston. Paz e graça, pastor Josimar. Que prazer recebê-lo. Graça e paz, reverendo. Deus é muito bom. Estamos no Brasil. O senhor mora em Boston? Moro perto de Boston, 1 hora de Boston, na cidade de Worcester, Massachusetts. E a igreja lá onde fica, pastor? A igreja fica na Grande Boston, Somerville, 628 Somerville Avenue, em Somerville. O que a gente considera a Grande Boston, a região metropolitana de Boston. A cidade superou bem aquele problema da maratona, né? Eu estava vendo pelo noticiário. Realmente foi uma tragédia, fez um aniversário agora de 1 ano, não é?
mas Deus é aquele que cura as feridas, mesmo as feridas de grande proporção. Deus não somente cura os indivíduos, mas Deus cura as cidades também. Pois é. E é isso que nós esperamos para cada uma das cidades do nosso grande Brasil. Muito bom. O senhor é brasileiro, está lá há quanto tempo? Sou brasileiro, nacionalidade naturalizado americano, sou também americano, desta vez desde 1997. Faz tempo, então? Muito tempo. Eu fundei a primeira igreja lá na cidade de Usta, de brasileiros, inicialmente, em 1991. 97 retornamos, ficamos 2 anos, 97 retornamos, fundamos uma outra igreja também na cidade de Worcester, Massachusetts. Trabalhamos lá alguns anos na fundação de igrejas pelas igrejas batistas americanas, de 2001, 2004, 2005. Nesse período, Deus nos deu o privilégio de ajudar a fundar em torno de 35 igrejas do estado, haitianas, brasileiras, hispanas, um Native American, seria uma igreja de índios, e uma igreja para surdos e mudos. Que legal, pastor. Muito legal. Maravilha. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Toda vez que ele vem ao Brasil, a gente tenta dar uma puxadinha. O senhor já está indo embora amanhã, né? Amanhã, se Deus quiser. Poxa vida, que bom. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, querido. Amém. A nossa equipe de reportagem preparou a matéria que apresenta o difícil dilema de hoje. Vejam só. De um total de mais de 37 milhões e meio de casais, uma pesquisa do IBGE relata que o Brasil já contabiliza aproximadamente 60 mil pessoas vivendo com parceiros do mesmo sexo. Dentro dessa pesquisa, há a possibilidade de muitos homossexuais não terem se autodeclarado por receio. Receio esse que pode ser descrito por outro estudo que diz que o Brasil tem uma morte de homossexual a cada 26 horas. E o medo que ronda essas pessoas é o mesmo que persegue seus familiares. A gente aceita o filho do vizinho, mas quando é em casa... Pois é, essa frase ilustra bem a realidade de muitos pais que se chocam ao descobrir a homossexualidade de um filho. Mesmo com avalanche de informações sobre o assunto, aceitar a questão ainda é muito difícil para muitas famílias. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha perguntou: você aceitaria com tranquilidade o fato de seu filho ser homossexual? A resposta para 37% dos 1.500 entrevistados em 100 cidades brasileiras foi não. Numa época em que se fala tanto em homofobia, casamento entre pessoas do mesmo sexo e que o relacionamento homossexual está em todos os dias na televisão, ainda há forte rejeição quando o assunto chega mais perto de você. É nesse ponto em que os pais podem fazer toda a diferença. Mas a aceitação familiar é a última a acontecer no geral. Estudos revelam que os homens são os que menos aceitam a homossexualidade dos filhos do que as mães. Bom, e você? Como reagiria se seu filho anunciasse ser homossexual? O que faria? É isso que discute agora o programa Vejam Só. Com requintes complicadores, né? Porque a família desse homossexual assumido é cristã. Esse homossexual que acabou de se assumir foi criado na igreja desde bebê e está se casando, obviamente, com outro homem, e faz questão da presença dos pais na sua cerimônia de casamento. Então, não é um tema tranquilo, fácil, né? E eu não queria estar no lugar da pastora Gladys nem do pastor Josimar. Mas já que eles estão aqui, né? Então, pastora Gladys, na sua primeira fala, qual a resposta que a senhora daria num caso como esse, se a senhora fosse pastora da mãe desse rapaz? A primeira questão ela é mãe. Então, como mãe, e aí eu falando como mãe, eu iria ao casamento. Sem nenhum problema. Talvez não participasse efetivamente da cerimônia, foto, mas estaria lá. Porque lá que, né, resolva, descubra que não era bem isso, ele sabe que vai ter o apoio da mãe. Então, naquele momento, ele precisa de apoio, porque com certeza ele já vai estar sozinho, vai estar sem a família, sem muitos amigos, sem familiares, sem a igreja,
Então, vai estar sozinho até da mãe? Não, a mãe iria, com certeza. Apoiando, aprovando? Não, estaria lá como mãe. Eu acho que aprovar já é outro departamento. Eu acho que estaria, a princípio, talvez até para dizer, olha, eu falhei em algum momento na minha vida como mãe e ele tomou essa decisão. Então, eu estou lá para assumir até mesmo esse meu erro, mas vou estar ajudando e auxiliando naquilo que ele precisar. Obrigado, pastor. Do outro lado, pastor Josimar Salum, da Christian Fellowship of Boston. E o senhor, pastor, se fosse o pastor dessa mãe, o que o senhor diria? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que definir a comunicação das palavras, o que elas significam. Eu entendo que a produção escolheu estas palavras simplesmente para comunicar, ou não, não sei, mas para comunicar o que é casamento. Precisamos definir primeiro o que é casamento. Esta palavra casal de dois homens, ela é contraditória. Casal é leão e leoa, gato e gata. Se é homem, homem, mulher, mulher, é uma dupla. São parceiros, mas não casais. Em segundo lugar, o que significa casamento? Há uma tendência de uma agenda em tentar mudar o significado das palavras. Casamento é o que Jesus disse: deixará o homem, seu pai e sua mulher, e unir-se-ão os dois em uma só carne. Casamento não é a união exclusiva entre um homem e uma mulher. Casamento é a união exclusiva entre um só homem e uma só mulher. Eu sei que isso é outro assunto, porque envolve casamento, divórcio, segundo casamento e adultério. Se você quiser saber o que eu penso sobre isso, está no www.jesusmanifesto.org. Esse é um outro assunto. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Para provar o meu amor para o meu filho e a minha filha, eu não devo participar de coisas que são pecaminosas diante de Deus. Isso não tem nada a ver simplesmente com o casamento, entre aspas, de homossexuais ou de lésbicas. O meu amor pelo meu filho é incondicional àquilo que ele faz, àquilo que ele pratica. Mas na minha casa, eu não poderia aceitar, se ele fosse homossexual, ficar beijando um homem dentro da minha casa. Ele quer casar, entre aspas, com um homem, ele vai casar e vai viver lá na casa dele. Lá ele vai beijar, etc. Aqui no Brasil é interessante porque, como nos Estados Unidos, é interessante porque há uma tendência de tentar fazer com que a gente engula, principalmente nós que cremos na palavra de Deus, que isso é tudo natural, que isso é normal, que isso está certo. Não, isso não está certo. A Bíblia chama, e antes de falar isso eu vou dizer uma coisa: o meu amor pelas pessoas e a minha amizade para com elas independe daquilo que elas fazem. Eu tenho amigos que são homossexuais, eu tenho amigas que são lésbicas, amigas mesmo. Eu as convidaria para ir à minha casa, não há nenhum problema em relação a isso. Eu sentaria e comeria com estas pessoas sem nenhum problema. Sábado eu estava numa cidade de Minas Gerais e o restaurante, o proprietário é visivelmente um homossexual. Terminando o jantar, estava com um pastor e dois amigos, dois pastores e um amigo. Eu chamei fulano, vem aqui por favor. Quando ele veio, eu segurei as duas mãos dele, olhei dentro dos olhos dele e falei assim: fulano, eu quero te abençoar com a vida eterna, com a paz, com a alegria, com a saúde. Eu quero profetizar na sua vida um futuro maravilhoso para você. Ele disse: olha, que lindo, que lindo, que lindo, olha o que ele está fazendo comigo, que lindo. Eu acho que o meu amor por ele, por esta pessoa, independe de eu participar dos atos pecaminosos que ele comete. Em resumo, o senhor diria para ela não ir ao casamento? Mãe é mãe. Ela mesmo, a reverenda, simplesmente falou isso. Eu, como pai, não iria no casamento, como também não iria se ele fosse roubar um banco. Eu não iria se ele fosse participar de uma bebedeira. Eu não iria se ele fosse encher a cara, não participaria das drogas, porque para mim, de acordo com a Bíblia, homossexualismo é pecado. Homossexualidade é pecado.
Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e noite. Romanos 1 diz, por causa da idolatria, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, amaram mais a criatura do que o Criador, e por isso Deus os entregou às paixões infames. Homens se inflamaram na sua sexualidade, homem com homem, mulher com mulher. E fala também da avareza, do adultério, e diz lá, isso é muito sério, que Deus é digno de morte eterna, não de matar, como foi dito na reportagem, a cada 26 horas um homossexual é assassinado no Brasil. Não estou dizendo isso, é digno de morte eterna. Não só aqueles que praticam, seja o homossexualismo, o adultério, a avareza, o lesbianismo, etc., mas também aqueles que aprovam. Aqueles que praticam. Muito bem. Agora é a sua vez aí de casa de se manifestar. Você vai entrar no site do programa, www.vejamsó.com.br, e votar na enquete. Se você fosse pai ou mãe dessa pessoa, iria ao casamento? Se você fosse pai ou mãe. Primeira resposta, sim. A segunda resposta é o não. E a terceira, não sei. Votou na enquete, está habilitado ou habilitada para os sorteios que a gente vai fazer aqui no programa, ao final desse programa de hoje e também ao final da semana. Os prêmios a gente vai falar depois, tá bom? Muito bem. Pastora Gladys, depois de tudo isso que o pastor Josimar falou, a senhora não quer mudar de opinião? Não mudo não. Porque, na realidade, o que ele falou, eu falei a mesma coisa, só que mais resumidamente e sem citar os textos bíblicos. Concordo plenamente que o homossexualismo é pecado, que não devemos estimular. Tudo isso é uma verdade. Mas, no caso em si, nós estamos tratando de uma mãe diante de um fato real e ela está agoniada pelo seu filho que vai. Agora, esse seu filho, eu vou jogar fora? Ele vai jogar fora o pecado e o pecador? Não, eu jogo só o pecado, mas fico com o pecador. Por quê? Eu tenho que aconselhá-lo, eu tenho que estar com ele, eu tenho que ajudá-lo até mesmo a renunciar à vida que ele está levando. Não é estando longe, renunciando, abandonando, que eu vou ajudá-lo. Se o que eu falo, o que eu penso, eu acho ou eu sei que é verdade, eu tenho que estar junto. Porque não é aprovando. O fato de eu estar lá, presente nesse casamento, eu não estou aprovando o que ele faz. É diferente, o pastor citou, não vou no assalto ao banco. Óbvio, não é isso. Mas o estar lá no casamento, ele não está falando... A minha presença lá não é simplesmente de aprovação. É de estar junto com meu filho. Eu estou apoiando o meu filho diante de uma sociedade que certamente, nesse momento, já jogou fora. Até a igreja. Começando por ela, eu acho. A igreja a sociedade hoje em dia ainda aceita, né? Então. Mas a igreja vai jogá-lo fora. E aí, o que eu faço? Joga fora também? É aquela história, você lava a criança na bacia, pega a água, joga e esquece de tirar a criança? Não, tem que tirar a criança e jogar a água fora. E nessa situação é exatamente isso. Eu tenho que acolher o meu filho para dizer a ele, olha, o que você aprendeu durante a vida inteira que você teve na igreja, você conheceu o Salmo 1 que o pastor citou, o Romanos que o pastor já citou, você conhece todos os textos bíblicos. E você tomou uma decisão errada, apesar de conhecer. Mas eu estou aqui para te ajudar a voltar a tomar a decisão certa. Naquela hora é óbvio que ele não vai tomar a decisão certa. Mas eu vou estar ali para dizer isso para ele. Cada vez que ele olhar para mim, ele vai pensar nisso. Certamente, conversando até em casa com a minha filha também disse a mesma coisa. Ela falou, eu estaria em prantos ali o tempo todo. Com certeza eu também estaria. Não ia estar lá, né? Não, de jeito nenhum. Eu vou estar lá, entristecida, chorosa, com certeza, mas estar lá presente, assumindo até mesmo alguma coisa eu errei.
Tá bom. Em algum momento eu errei, mas eu vou estar lá para apoiá-lo para voltar à decisão correta. Bem que a Ana falou que mãe é mãe. Né? Enfim. Bom, vocês dois falaram, no próximo bloco a gente vai começar a apertar o senhor, a senhora e o senhor. Pois né? E você aí de casa vai me ajudar com as suas mensagens postadas no site do programa, www.vejamsó.com.br. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e mandando um abraço especial para uma irmã lá de Guarulhos, que usou o Facebook para mandar a sugestão do tema de hoje. Não vou identificá-la porque algum telespectador ou telespectadora pode achar que é o caso da mãe em tela, né? Então, é uma irmã muito querida lá de Guarulhos, usou o Facebook, sugeriu o tema de hoje, o tema foi pautado, ela vai ganhar este presente da produção do programa Vejam Só. Manual de Evangelismo, um livro muito legal, que de uma forma bastante prática e didática mostra como usar as mais diversas oportunidades e situações para evangelizar e falar de Jesus. Fazer o que o pastor fez lá no restaurante, né? Pegou o dono do restaurante completamente de surpresa. Tenho certeza que ele jamais vai esquecer o que aconteceu. Claramente. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Com certeza. Né? Se você quiser ganhar presentes como esse, use as redes sociais. Nós estamos no Twitter. O Twitter é @programa Vejam Só. E também estamos no Facebook, /programa Vejam Só. Vai lá, posta a sua sugestão. Pode ser de tema e pode ser de convidado também. Pautou, ganha um presente. Tá bem? Muito bom. Pastor Josimar Salum, o senhor não acha que o senhor foi duro demais na sua fala do bloco anterior? Afinal de contas, Jesus não acolheu todo mundo, Jesus não recebeu e protegeu a mulher apanhada em adultério, Jesus não defendeu a pecadora que lavou seus pés com lágrimas, Jesus não tocou no leproso, enfim, Jesus jamais rejeitou qualquer pessoa. Casamento é a união exclusiva de um só homem com uma só mulher. Casamento é a união exclusiva de um só homem e de uma só mulher. Eu não estou sendo convidado para um casamento porque, entre aspas, casamento de um homem com homem não é casamento. Eu posso provar o meu amor pelo meu filho, que é homossexual, de outras maneiras. Jesus iria neste casamento? Jesus participaria desta festa? Jesus, com a sua presença, endossaria? Pelo que eu leio na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, absolutamente não. Se isso é duro, se isso é ser incompassivo, misericórdia, meu Deus, tem misericórdia de mim. Então eu sou incompassivo. Mas não é o caso. Eu posso mostrar o amor pelo meu filho, a minha presença, se um dia ele aparece lá em casa, de mão dadas com esse rapaz. Eu vou recebê-los com todo amor. Vou tratá-los normalmente. Mas participar. Há uma tendência. Em 1997, eu tive o privilégio de escrever para o deputado Raul Lima Neto, quando era seu assessor na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma moção de repúdio. Essa história do projeto aí da PL, ela é antiga, irmãos. Vem de 1997. Nós levamos naquela época para o que é hoje o vice-presidente Michel Temer, ele era o presidente da Câmara dos Deputados, 1 milhão de assinaturas contra esse projeto. Eu tive o privilégio de entregar esta moção de repúdio para a autora do projeto na época, que é aqui a deputada federal de São Paulo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja não deve julgar fora o homossexual. A igreja não pode ter preconceito. Eu estou cansado de ver homens e mulheres criticando homossexuais, criticando gays. Há uma escala absurda de julgamento em relação a estas pessoas. Eu vejo colegas fazendo piadas. Não estou aprovando isso, não estou dizendo que isso está certo. Mas o nosso amor a estas pessoas não significa que nós devemos participar e compactuar com as obras dela.
Muito lindo, muito bonito, muito interessante o que a irmã falou. É o coração de mãe. Mas há uma confusão nesses assuntos, irmãos. Homossexualismo, adultério, roubar banco é pecado. Jesus se assentou com homens e mulheres, publicanos e pecadores, e bebeu vinho com eles. E os amou até o fim. Mas não significa que pela Bíblia Jesus iria no casamento. Porque Deus não está presente nestas festas. Se Deus não está presente, embora Ele seja onipresente, eu não devo participar. É só isso. O meu amor por essas pessoas é incondicional. Eu já disse, eu tenho amigos. Aliás, como pastor, o que eu mais enfrentei nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, é aconselhando moços e moças que tinham atrações por pessoas do mesmo sexo. Irmãos, talvez você não tenha ideia, dentro da igreja evangélica, há pouco tempo alguns pastores, um pastor famoso aqui no Brasil, fez uma declaração de que 10 a 15% dos evangélicos tinham tendências homossexuais. Não se surpreenda, porque eu tenho participado e aconselhado pessoas que são atraídas pelo... Vamos falar uma coisa para eu tentar esclarecer. Isso eu sei que vai parecer meio esquisito, porque não é assim. Os homossexuais dizem que a pessoa nasce homossexual. Eu creio que as pessoas nascem homossexuais. Eu creio. Do mesmo modo que as pessoas nascem adúlteros, nascem mentirosos, porque a Bíblia diz, em iniquidade eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Todo homem nasce pecador. Uns vão ser avarentos, outros vão ser mentirosos, outros vão roubar, outros vão furtar, outros vão ser maledicentes, outros vão odiar e outros vão praticar homossexualidade. O que faz de você um pecador? Claro, todo homem nasce pecador. O homem não é simplesmente pecador, o homem é pecado. O que é pecado? Pecado é não ser semelhante igual a Jesus. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem, macho e fêmea os criou. Deus não criou Adão e Estevão. Deus criou Adão, macho, e Adão, fêmea. Está lá na Bíblia. Então, amados, pensando nesses assuntos, nós amamos porque Deus nos ama. Nós queremos abençoar essas pessoas, moços e moças, pastores com tendências assim. Já atendi vários, irmãos. Mostrei compaixão, mas o que faz deles não é a tendência, que a Bíblia diz que cada um é engodado e seduzido pela sua própria cobiça. E a cobiça dá à luz, gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Se eu fui duro, me perdoem, não é essa a minha intenção. Esse pastor é bom, hein? Como é que é o site onde o senhor coloca as suas as principais ideias? É www.jesusmanifesto.org, que seria hoje um site principal. Está lá na tela. É isso, mas se você fizer o Google, né? Googlar, não sei se tem esse verbo aqui no Brasil, Josimar Salum, qualquer tema, Josimar Salum Avivamento, Josimar Salum, você vai achar muitos artigos publicados. A gente fala dar um Google. Dar um Google, ok. Obrigado. Pastora Gladys, agora é a vez de eu apertar a irmã. O duro é isso, né? Como é que eu vou apertar uma mãe que ama e não sei o quê? A senhora falou, falou com muita propriedade, falou muito bem, que a sua presença lá não implicava em aprovação, não implicava em abonar a escolha dele, a decisão dele e tal. Nesse sentido, irmã, a sua ausência como mãe, ou a ausência da mãe, não seria muito mais impactante no sentido de fazê-lo rever a sua postura, a postura dele, filho, e sentir que de fato tem alguma coisa errada com ele? Eu acho que não, eu acho que poderia, eu acho que vai caracterizar muito mais o abandono
como ele já foi abandonado, igreja, tudo. E se a mãe também, nesse momento, ela também o abandona, talvez ele vá criar uma resistência muito grande, muito maior do que se eu estiver lá. Ou seja, quanto mais se diz não, a coisa fica mais gostosa. Isso, como pais, nós sabemos disso. Diz não para uma criança, sem nenhuma explicação, ela vai querer fazer. Não sobe, a criança vai lá e sobe. Não é assim? É. Não faz isso, a criança vai lá e faz. Agora, se você explica, a criança pode até ir, mas ela vai entender por que ela vai e ela vai saber o que fez. Agora, nesse caso, eu acho que a minha ausência vai incentivá-lo a ser do contra. Já que é assim, então eu sou do contra, eu não quero nem pensar, eu estou certo e não vou voltar mais. Ele pode agir de uma forma, como se diz, de birra, como uma criança birrenta. Porque uma pessoa que foi criada na igreja, aprendeu a Bíblia, aprendeu o carinho, conheceu Cristo, se converteu e tomou uma atitude dessa, pode ter certeza, alguma coisa aconteceu que ele acabou tomando essa decisão errada. Uma influência ruim, a tendência foi aflorada talvez por alguém que começou a falar alguma coisa a mais. Isso não tem importância. Essa frase é terrível nas nossas igrejas, mas só isso não tem importância, só isso não tem importância. E ele foi talvez influenciado e tomou a decisão. Agora, se todo mundo abandona, ele vai achar, não, eu estou certo, eu vou continuar aqui, porque aquela turma está me apoiando, aquele grupo está comigo. Eu não tenho mais ninguém, eu não tenho a igreja, eu não tenho a família, eu não tenho isso, eu não tenho mais nada. Aqueles estão me apoiando, eu vou ficar com eles. Agora, se a mãe está lá, obviamente, totalmente, chorosa, sei lá, mas está lá. No último banco, provavelmente, se for um buffet na porta de saída, só para saber, olha, eu estou aqui, não aprovo o que você está fazendo. Não estou assinando junto com você. Eu só estou aqui para a hora que você cair em si, você voltar, você sabe que eu estou lá para te receber. Então, eu acho que a posição, nesse momento, é não apoio ao ato que ele está fazendo. Porque, obviamente, esse convite não foi um convite, assim, hoje de noite. E no que ele convidou, certamente essa mãe vai conversar, vai dialogar, vai esclarecer, vai ler a Bíblia com ele, vai tentar fazer com que ele volte atrás em toda a sua decisão. E se depois de tudo isso ele ainda se mantiver firme, ela vai estar lá. Mas para dizer para ele, a hora que você tomar a decisão contrária, eu estou aqui para te apoiar. E eu estou aqui para te ajudar, para te dar a mão para você voltar. Ou seja, abandona o pecado, volte para Cristo, tome o caminho da cruz, não fique no pecado. Isso é condenação. Tudo que o pastor falou está certo, não estou indo contra ele. Eu só acho que a presença ali vai ajudá-lo a falar, puxa vida, minha mãe está certa, ela está certa. Bom. E você de casa, já votou na enquete? Olha lá. O site é o www.vejamsó.com.br e a enquete de hoje é: se você fosse pai ou mãe dessa pessoa, iria ao casamento? Se você votar na enquete, você pode responder sim, não ou não sei, né? Se você votar, você está habilitado para os sorteios. O que eu vou sortear daqui a pouquinho, no final do programa, é a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, essa que está aí, né? Linda, bonita, vai deixar você extremamente bem, né? E melhor ainda se você usá-la assistindo às aulas da Agrade, que é uma escola. Além da camiseta, tem também esse presente da Agrade, a Fascinante Cultura Judaica, livro do pastor Marcelo Oliveira, trabalhando justamente as questões do Antigo Testamento, as questões culturais do Antigo Testamento, que explicam uma porção de coisas e realmente é um livro muito interessante do ponto de vista de
por exemplo, mostrar a razão das genealogias, que são tão chatas, né? Eu detesto aquilo, detestava. Até o dia em que, vendo aqui no livro, que há inclusive profecias nas genealogias, é muito legal. Esse livro aqui vai ser sorteado juntamente com a camiseta da grade. E caso você queira se transformar num aluno da grade, o que você deve fazer? Ligar para 0 operadora 11 3115 0819 no horário comercial. Não adianta ligar agora, esse telefone funciona até os sábados, mas só no horário comercial. Para você saber, primeiro, qual o endereço da filial da grade mais próxima da sua casa? Segundo, quais são os cursos oferecidos lá? Eu posso garantir que em todas as mais de 600 filiais existe o curso bíblico. Todas elas têm o mesmo curso bíblico. Esse é onipresente. Agora, existem vários outros cursos que não são ministrados em todas as filiais. Tá? Tem curso de música, por exemplo, né? Dá para você aprender violino e outros instrumentos. Tem curso de capelania, tem de Libras, evangelismo, teologia, pós-graduação em teologia, análise bíblica, tem um monte de curso lá. Dá uma ligadinha amanhã no horário comercial para você se informar direitinho, tá bom? Muito bem. Pastor Josimar Salom. Durante a matéria de abertura, a nossa repórter, a Jéssica, ela mencionou uma estatística que me surpreendeu. Ela disse que numa recente pesquisa aqui no Brasil, feita a pergunta se os pais aceitariam com naturalidade se seus filhos se revelassem gays, se declarassem gays, a proporção dos que responderam não, para mim foi baixa demais. Ela disse 37%. Para mim que tem alguma coisa errada nessa estatística. Então a maioria esmagadora dos pais brasileiros aceitaria com naturalidade um filho gay? É difícil a gente responder no sentido da pesquisa, porque nós não sabemos o universo, nós não temos os dados totais das enquetes que foram feitas, as perguntas que foram feitas, etc. Se eu for analisar a pergunta por si só, é realmente surpreendente. Agora, não me surpreende o fato de que há uma campanha pela mídia brasileira, por pastores, por pastoras até, que estão tomando posições e estão influenciando de que eu posso aceitar estas coisas com mais naturalidade. Irmãos, o casamento é a união exclusiva entre um só homem e uma só mulher. Parece entre aspas, desculpa a brincadeira, um karma, que eu vou ficar repetindo aqui, né? Vou repetir até o final. Se eu fosse o entrevistador, e não sou, o reverendo Heber... Não, pode fazer minhas vezes, fique à vontade. A irmã faria a cerimônia? De jeito nenhum. A irmã, de acordo com o seu argumento, a reverenda Gladys, ela está apenas abordando o aspecto efetivo, emocional, da relação de mãe com o filho. Isso nós não podemos discutir. Isso não tem como debater. Porque é a posição da mãe que vai, na avaliação dela, na interpretação dela, de que vai estar dando apoio, porque o filho foi rejeitado pela igreja. A igreja deve aceitar esse moço continuando na prática do homossexualismo? Nem Deus aceita, irmãos. A Bíblia diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, Pastor, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pastor, mas se a igreja não o acolhe, mesmo enquanto ele está nessa condição, como é que ele vai mudar? Então vamos fazer uma caravana e vamos todo, o pastor, os diáconos, para o casamento desse rapaz. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso, mas se a igreja o rejeita, se a igreja o coloca para fora, não o aceita, como que vai dizer para ele que ele está errado? Minha irmã, eu não creio que a igreja deve rejeitar. Só que eu acho que há uma confusão aqui estabelecida.
que nós precisamos definir claramente. De acordo com a cultura, com aquilo que estão tentando empurrar pela goela nossa abaixo. Lá nos Estados Unidos, eu vou falar uma coisa que vai chocar muita gente. Em 2005, a nossa igreja, a World Outreach Evangelical Community, que foi a igreja que eu fundei em Worcester, ela era membro das igrejas batistas americanas. A Convenção Batista Nacional Brasileira, Batista Nacional, CBN, tinha uma aliança, um partnership, não sei como é que fala, uma parceria, uma associação com a denominação lá. A denominação, eu tenho uma amiga, ela é reverenda, pastora, ela vivia com outra mulher. Ela foi eleita presidente da Ordem de Pastores Batistas da Nova Inglaterra. Barbaridade. As igrejas batistas americanas, que é ABC USA, não é a posição da denominação. Ela foi, aí a denominação aceitou, então vou resumir, ela fez o casamento e os executivos da denominação foram dar o apoio para ela, porque ela estava sozinha, e foram participar. Aquilo é casamento, irmãos. Aí a nossa igreja, eu mesmo escrevi o texto, lá eles usam você votar em plenário, as moções, as resolutions, como é que fala? As resoluções, né? Isso. Então eu escrevi um texto enorme, muito bem preparado. O casamento é a união exclusiva entre um homem e uma mulher. Fui para a convenção, a primeira vez na história da denominação, em 220 anos, que houve um texto assim, para ser votado na convenção anual da denominação. Qual foi o resultado? Resultado, nós fomos derrotados. Então não me surpreendo com essa estatística aqui. Exatamente. Por quê? Porque a igreja hoje, do ponto de vista institucional, pelo menos lá nos Estados Unidos, essa igreja especificamente, essa denominação, ela assumiu uma postura liberal. Com base em quê? Nesse humanismo. Isso é humanismo, irmãos. Eu vou lá para dar apoio ao meu filho, para ajudá-lo. Isso é humanismo. Isso foi originado na Harvard, lá em Boston. E as igrejas, pode dar o nome liberalismo, o que for. Em suma, o casamento é a união exclusiva entre um só homem e uma só mulher. Não fui convidado para o casamento, eu fui convidado para uma prática pecaminosa em que dois homens vão assumir que eles são um casal. Pode ser mamãe, pode ser papai, pode ser vovô, pode ser titio. Eu, para provar o meu amor pelo meu filho e a minha filha, eu jamais participaria. Pastora Gladys, a senhora falou várias vezes durante o debate, mas a igreja o rejeitou, a igreja o rejeitou. Na sua opinião, a igreja deve manter essa pessoa no rol de membros? Eu acredito que deva aconselhar. Não vai tirar. Se tirar do rol, se excluir, Jesus não excluiu ninguém. Por que nós vamos excluir? Não, mas como é que a senhora, então, entende essa postura diante desse texto que o pastor leu lá de 1 Coríntios 6, eu acho? 1 Coríntios 6, né? Que vem logo depois do 5, onde Paulo manda excluir o cara que dormia com a madrasta. Sim, mas eu continuo falando. Não, entregou ele para Satanás. Se nós começarmos a excluir porque é um pecador, então nós vamos ter que excluir fofoqueiro. Claro, o mentiroso. Tem todo o meu apoio. Isso. Então não vai ficar ninguém na igreja, hein? Ninguém. Não. Fofoqueiro, Tá bom, irmão. o mentiroso, o que a gente faz? Adúltero. Nós vamos ter que excluir todas as pessoas. Esse pessoal nós temos que excluir também os corruptos. Ótimo, bom. Vamos ter que excluir as pessoas que não pagam imposto. Os sonegadores, as pessoas que usam água demais numa época que nós precisamos economizar água, porque a água está acabando no planeta. Isso também é pecado. Na minha visão, isso é tão pecado quanto o homossexual. Então, vamos pensar numa igreja local que a senhora pastoreia. Sim. Então, tem essa família lá, certo? Esse garoto foi criado desde bebê na igreja. Sim. Ele continua membro da igreja, mesmo casado com outro homem? Aí é outro. Aí nós vamos chamá-lo no gabinete e vamos resolver esse problema no gabinete pastoral. Mas resolver de que jeito? Conversando, orientando, fazendo todo um trabalho de convencimento, de apresentar os textos bíblicos, ser o mais contundente possível. Ele já conhece. Se depois de tudo isso ele continuar, então ele pode ser
não diria excluído, mas a primeira parte seria suspenso, seria da administração da igreja, dos cargos que ele pudesse ter, para que ele não pode fazer parte da liderança. Porque nós não podemos esquecer, também temos as mães solteiras, temos N problemas que se a igreja começar a jogar todo mundo fora, não vai ter ninguém na igreja. Ou a igreja não é de pecadores? Não, ela é. Então, eu só queria que a senhora concluísse seu pensamento, a senhora tem todo o direito de defender seu ponto de vista. Sim. O que Paulo quis dizer com esse texto que o pastor acabou de ler? Eu creio que o Paulo estava, de fato, falando da questão depois de uma grande conversa. Paulo certamente não estava falando, então pronto, joga fora. Não, Paulo também era um aconselhador. Paulo também era alguém que conversava. Ele certamente, a instrução vem exatamente para esclarecimento. Então, agora, depois de tudo esclarecido, a pessoa não quer mesmo, bom, aí sinto muito, aí a pessoa vai ser excluída. Tá. Mas tem que ser esclarecida, tem que conversar, tem que gastar tempo. Mas acho que as igrejas fazem isso, não fazem? Será? Eu acho que não. No caso do homossexual, infelizmente, não está fazendo, não. Faz isso com adúltero, por exemplo, até faz. Em algumas igrejas, a menina engravida, a primeira coisa que faz é tirar ela do hall da igreja e manda ela para fora da igreja. É isso que eles fazem. Por quê? Porque aparece. Agora, por que não tira os fofoqueiros da igreja? Os sonegadores do dízimo, para mim é tão pecado quanto aquele que não dá o dízimo. Não, porque não... aí justifica, tem N justificativas. Por que não faz isso também? E nós temos aí uma gama de pecados tão grande quanto que ninguém fala nada. Por quê? Porque não aparece. Não resta dúvida que a igreja cristã tem uma predileção doentia com os pecados morais. Exatamente. Né? Isso não resta dúvida nenhuma. Mas o pecado de hoje é esse da homossexualidade. Que a gente vai continuar discutindo. Por isso que eu estou falando. Então, a senhora concorda que chega um momento em que até a igreja, por mais acolhedora... Esse moço nasceu na igreja. Esse caso específico. Bebê. Que igreja que ele frequentou? Aí que está a questão. A igreja falhou, a mãe falhou, a família falhou. Em algum momento da vida desse rapaz, houve falha. Pastora. A ponto de não ter percebido que ele estava com problemas. Pastora, há uma confusão na fala da irmã. Me perdoe. Sim. Há uma confusão. Você é responsável pelos seus pecados. O rapaz está magoado porque feriu, meu pai foi bêbado. Então ele começa a beber. Ele não vai ser condenado por Deus ou absolvido por causa do pai nem da mãe. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Claro. Mas o pai e a mãe não podem atrapalhar? O doutor Luiz Saião, nosso amigo, o irmão o conhece. Trabalhei com ele. Um homem de Deus, profundo conhecedor das Escrituras. Ele tem um texto que eu prometo, vou disponibilizar no site, que ele aborda os aspectos que podem levar um menino ou uma menina a desenvolver esta preferência pelo sexo oposto. Pelo mesmo sexo. Perdão, pelo mesmo sexo. Pelo sexo oposto, que é o natural, né? Agora, o que está sendo discutido aqui, pelo que eu entendi, não é se pode excluir da igreja, se não vai excluir, não. Se é membro, se é... É uma pergunta. Você iria no casamento, entre aspas, não é casamento, do seu filho, que é homossexual? Sim. É isso que está sendo discutido. Eu vou para ajudá-lo, porque... tudo bem, minha irmã. Sua irmã está completa de razão. Talvez eu até mude de ideia até o final do programa. Eu talvez iria. Mas tentar colocar isso como uma regra para poder ajudá-lo, para poder mostrar apoio, eu diria em inglês, give me a break. Vamos para o break. Aliás, boa ideia. A gente vai para o intervalo, que nós estouramos o tempo desse bloco, mas voltamos já com a sua opinião no Vejam Só. O Fernando Antônio Pereira, ele mora em Recife, capital de Pernambuco. Sou cristão e sei que ninguém nasce ou escolhe ser gay. Ainda hoje, muitas pessoas desconhecem o que leva um homossexual a viver nessa condição de engano, perdendo a sua identidade.
Acredito que, mesmo sem saber, ninguém deveria compartilhar essa ideia de união, onde buscam o direito de igualdade, impondo a diferença na sexualidade. Respeito as opiniões e a forma de viver de cada um, porém não posso aceitar quaisquer coisas que contrariem os planos de Deus. Que Ele abençoe. Ernesto Vilmar Romeu, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Minha resposta seria não. Se ele, desde bebê, foi criado na igreja, ouvindo a palavra de Deus, certamente ele sabe que Deus condena tal união. Mas nem por isso deixarei de amá-lo, respeitar a sua decisão e orar por ele para que se arrependa do caminho errado que escolheu. E volte para Cristo, que está de braços abertos para perdoá-lo e aceitá-lo como filho. Luciano Patriota, de Santa Luzia do Norte, nas Alagoas. Pergunta complexa. O rapaz anunciar que é gay depois de tantos anos frequentando uma igreja já é choque de 220 volts. E pedir para ir ao casamento dele com outro rapaz é para testar se os nervos dos pais estão realmente convertidos. Que prova difícil. Ir ao casamento resultaria no apoio físico dos pais ao filho, mesmo deixando claro que essa escolha não é aprovada por Deus. Contudo, os pais teriam que aguardar as duras críticas, especialmente do próprio povo da igreja, que achará nos pais conivência com a situação. Por outro lado, se os pais não forem ao casamento, serão taxados de preconceituosos e até cristãos que não praticam a misericórdia, especialmente por se tratar de um familiar. Realmente eu não saberia o que fazer, senão orar e aguardar no Senhor. Eu já sei até como vai ser sua oração, Luciano. Você vai orar, Senhor, que o arrebatamento seja antes do casamento. Né? Não é? Com certeza. É uma saída, é uma saída. Maria Aparecida Araújo, de Patinga, nas Minas Gerais. Eu não iria, porque ele conheceu a palavra e a desprezou. Deixaria bem claro que o amo, mas não aceito, nem compactuo e não concordo com esse ato que é abominável diante de Deus. Falaria do amor de Deus para ele novamente, mostraria o ato de salvação que Jesus fez por ele, que eu amo a ele, e mostraria que ele irá perder a salvação por esse ato. E por ser mãe, amo. E também quero a salvação dele. Não posso aceitar esse ato dele, porque é um ato abominável. Para as três trindades, ô louco, e eu como cristã, crendo na palavra de Deus, mesmo sendo mãe e amando, não iria contra a palavra de Deus. Ela é Maria Aparecida Araújo, lá de Ipatinga. Iraci da Silva, de Muriaé, nas Minas Gerais. Faça o que você quiser. Tem gente que gosta de ir a casamentos. Os casamentos andam durando tão pouco hoje em dia e a festa é uma exibição tão brega e cheia de ostentação que muita gente só vai por consideração. E a boca livre, mano. Além do mais, no meio familiar fica uma fofoca e uma intriga tão grande quando muitos se reúnem que torna-se um dissabor para as pessoas consideradas normais. Mas para os barraqueiros e sem classe, é um momento de ouro. Se resolver ir, fique tranquila, pois ninguém vai saber se você estará chorando de tristeza ou de alegria. Assim já estará se preparando para o próximo. Ô, Iraci, vai ser azeda assim lá adiante, irmã. Que coisa. Se bem que tudo que ela falou é verdade, né, pastor? Praticamente. Ai. Não é bem assim. Eu acho que o casamento ainda se celebra dentro dos moldes da palavra de Deus. Ainda existem homens e mulheres que são fiéis um ao outro. Em junho agora, graças a Deus, vou completar 30 anos de casado. Tenho um neto de 4 anos. Não creio que exista segundo casamento. Segundo casamento, para mim, é adultério, se eles ainda estiverem vivos. Você pode ver isso no blog, esta opinião. Mas a verdade principal é esta. Casamento é a união exclusiva entre um só homem e uma só mulher. Amém. É interessante, né? Porque a Iraci estava criticando as festas e tal, e eu dou razão a ela num aspecto, inclusive eu vivi, no ano passado minha filha se casou, e existe já há tempos no Brasil uma indústria que se vale do casamento, assim como se vale das formaturas. É uma indústria que ganha rios de dinheiro. Um casamento hoje nos Estados Unidos custa em torno de R$80 mil. Pois. Fora o presente, o diamante que o noivo dá para a noiva, que custa aí uns R$8, R$10 mil.
É uma indústria. Então, é uma indústria. É uma indústria. A Com formatura certeza, é a mesma com coisa. certeza. Explorando os sonhos das pessoas. E o pior é que é uma indústria com linha de montagem, porque é tudo igual. Né? Mas isso também não é casamento, né? Pois é. Pois é. Então, infelizmente, as pessoas... É ilusão, né? Eu acho que muita gente vive dessa ilusão e acaba fazendo disso um casamento. Eu concordo, isso não é casamento, isso é a festa, isso é a celebração. Eu sempre, quando oriento noivos, né, eu falo, o casamento começa quando você toma a decisão de se casar. E ali começou o sonho do casamento. João capítulo 2. Jesus é convidado para umas bodas em Caná. Só que são 2 homens que estão se casando. Jesus iria? Ele faria o milagre da multiplicação, da transformação da água em vinho nesse casamento? Eu acredito que não. Então. Vou convencê-lo, então a irmã não devia ir. Vou. Como mãe eu vou. Como mãe, exatamente o que nós estamos falando, né? Como mãe eu vou. Cleverson Pereira do Vale, pastor, grande abraço, ele é pastor da Igreja Batista lá em Arthur Nogueira, que deve ter caído da cadeira quando o senhor falou o que os batistas estão fazendo lá nos Estados Unidos. Acho que não, porque ele é super bem informado, ele sabe das coisas, né? Mas, o pastor Cleverson, se serve de consolo, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos está bem pior, né? É a mesma coisa, o mesmo apoio. A Igreja Episcopal, na época, em 1999, eu fui convidado para participar de orações, de campanhas no estado. Massachusetts foi o primeiro estado, praticamente, que reconheceu o casamento, um dos primeiros estados que reconheceu, entre aspas, a união de casamento entre um homem e uma mulher. E na época foi a Igreja Episcopal que estava discutindo, foi a primeira vez nos Estados Unidos, se iria ordenar um bispo gay ou não. E nós começamos a discutir aquilo, muitos americanos, hispanos, eu fazia parte da comissão para orar e trabalhar em torno disso. E eu disse para os irmãos, vocês podem orar, vocês podem jejuar, que esse homem vai ser ordenado. Veio a luta para o State House, que seria a Assembleia Legislativa do Estado. Ia votar sobre isso, nós fizemos campanha, eu fui para lá orar, fizemos uma equipe, todos os pastores, eu disse, nós vamos orar, nós vamos jejuar, mas vai passar o casamento gay no Estado. E a Suprema Corte do Estado aprovou, entre aspas, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Aqui no Brasil, irmãos, podem orar, podem batalhar, pode fazer passeata. Aliás, nunca vi ninguém no Brasil fazendo uma campanha para salvar os homossexuais. Nunca vi ninguém chamando para fazer uma vigília de oração, para orar por eles. Nunca vi ninguém se manifestando para poder abençoar essa gente com água, com oração e etc. E lá, e como aqui, o Brasil vai legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Está amarrado. Os irmãos, está amarrado, mas os irmãos vão ver. Sabe por quê, Heber? Romanos 1. O nosso problema não é com o diabo, o nosso problema não é com o homem. Isso é muito sério. Porque os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Amaram mais a criatura do que o Criador. Por isso, Deus os entregou às paixões infames. Foi o que eu disse. Vocês podem jejuar, pode amarrar, pode jejuar, pode repreender demônio, pode fazer o que você quiser. É o próprio Deus que entregou estas nações a essas dissoluções. Mas então a culpa é de Deus. Deus não tem culpa. Deus não tem culpa do meu pecado. Tanto que ele não tem culpa que ele assumiu na cruz do Calvário as minhas culpas. Ele assumiu os meus pecados, verdadeiramente. O castigo que estava sobre ele me trouxe a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário. Você que está assistindo isso, você talvez tenha essa preferência sexual. Talvez você esteja passando por lutas terríveis. Eu trabalhei com pessoas que têm tremendas lutas nessa área, porque foram abusados pelo pai, foram abusados por pessoas. É uma gama de coisas que você pode ver no blog. Eu prometi, vou cumprir, vou colocar lá o artigo. Agora eu quero dizer uma coisa, tem pessoas que podem te ajudar. Se você precisar de ajuda, quer sair, quer um aconselhamento, nós temos uma equipe preparada, preparei para o programa, para atender você, para te ajudar. Você que é pastor, que passa por lutas. Eu trabalhei com um pastor uns 15, 20, 25 anos atrás. Ele resolveu assumir a sua homossexualidade. Era membro de uma grande missão aqui do Brasil.
e ele abandonou a esposa. Nós tentamos conversar, ele não quis. Mas talvez você não seja como esse pastor, que quis assumir a sua homossexualidade. Talvez você queira ser livre desse comportamento pecaminoso. Talvez você precise de uma ajuda. Eu quero oferecer essa ajuda para você. Você pode, a solução para o seu problema. Jesus Cristo é a solução, o sangue de Jesus é a solução. Talvez você não tenha sido amado por pessoa, tenha sido rejeitado pela sua igreja. Há pessoas prontas para te amar e te ajudar. Amém. Amém. A Janaína, nossa repórter, Jéssica, meu pai do céu, eita, Jéssica, que é a nossa repórter, fez a pergunta tema de hoje para várias pessoas, entre elas muitas cristãs. Vamos ver o que ela apurou como resposta. Seu filho anunciou ser gay e quer que você vá ao casamento dele. O que você faria? Eu iria com o maior orgulho do mundo. Eu acho que a gente tem que ter orgulho do filho, da capacidade do que ele ser ou deixar de ser, entendeu? É uma opção sexual, eu respeitaria, naturalmente, independente se eu gosto ou não. Eu acho que a escolha dele e a escolha de uma pessoa, eu acho que tem que ser respeitada. Eu iria. Naturalmente iria. Acho que a opção sexual dele, desde que ele seja feliz, é a opção dele. Eu, como pai, teria que apoiar essa situação que ele tem. Ninguém é gay porque quer, né? Eu não iria no casamento do meu filho gay, que tem muito preconceito, e isso é uma coisa, assim, que não podia existir pra mim. A gente pode até não gostar, mas tem que aceitar. Fazer o quê? Se eu tivesse um filho gay e ele me chamaria para me chamasse para ir num casamento, eu não ia, não. Não é preconceito, não é nada. É formação que eu já tenho, entendeu? Isso aí já vem de berço já. Não iria no casamento, eu sou totalmente contra isso, né? Porque o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem, né? Você viu aí, né? Agora cada um que tire suas próprias conclusões. Pastora Clara, a senhora acha que as pessoas, que ninguém é gay porque quer, como o rapaz falou lá? Olha, eu acho que é uma situação bem delicada. Como o próprio pastor falou, existem situações que levam, às vezes, ou por foi abusado, ou por má informação. Eu acho que não é uma coisa, eu sou porque sou. Não, isso não. Eu acho que a pessoa toma uma decisão. Engraçado, né? O próprio movimento que o pastor muito propriamente chamou de agenda, né? Hoje nós temos uma agenda aí, uma pressão danada. Mas eu me lembro muito bem que quando eu era moço, no século passado, eles, os gays da época, falavam: você tem que respeitar a minha opção. Você quer ofender um gay hoje, você fala: eu respeito a sua opção. Ele vai ficar ofendido, como já ficaram várias vezes comigo. Que opção? Você acha que eu ia optar uma coisa dessas? Deus me fez assim. Mas eram vocês mesmos que falavam de opção sexual. Eles falavam. Hoje eles negam. Quer dizer, é um caminho todo torto que eles tomam, né? E que forçam, mas dá resultado, pastor. Pastor, a senhora viu aí. A maioria das pessoas entrevistadas, como a entrevista do IBGE também revelou, acham que é natural existirem homossexuais. Nós precisamos de um grande derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a nação brasileira. E ele só vai começar quando nós, que nos denominamos evangélicos, reconhecemos os nossos pecados. Aí vem a corrupção, a mentira, a falsidade, a manipulação. Todas estas gamas de coisas que nós colocamos de menos importância e colocamos no holofote o homossexualismo como um pecado maior, como uma ofensa maior. Hoje, a questão do divórcio, ela é muito mais séria do que o homossexualismo. A cada 2 casais, a cada 2 casamentos, um termina em divórcio, de pastores nos Estados Unidos. Como é que é? A cada 2 casamentos de pastores, que um ou outro seja o pastor ou pastora, termina em divórcio. O divórcio é uma praga que está destruindo, corroendo. A igreja, não se faz campanha no país para tratar desse assunto. Se enfoca a questão do homossexualismo. O que nós estamos falando não é uma coisa nem outra. Ali é só humanismo. Não é a minha opinião. Deus criou o homem, macho e fêmea. Ninguém
nasce gay. Gay não é um terceiro sexo. Você nasceu macho e você nasceu fêmea. Ser gay, praticar gay é pecado, é atividade pecaminosa. Não adianta você culpar seu pai, sua mãe, o vovô, a vovó. Pode culpar quem você quiser. Deus vai tratar com você por causa das suas práticas, não daquilo que as pessoas fizeram contra você. Deus vai tratar com elas na dimensão delas. Agora, é preciso arrepender. Nós, da igreja evangélica, precisamos nos arrepender, precisamos nos humilhar e pedir ao Senhor que nos dê compaixão, sim, por estas pessoas, mas sem tolerância ao que a Bíblia chama em Apocalipse do espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel tem uma agenda. Essa agenda nos Estados Unidos, se você estudar, pesquisa pela internet, que você vai ver. Ela começou na década de 30, 40. E olha o que isto resultou no mundo inteiro. Esta praga, esta agenda, esta abominação começou nos Estados Unidos da América. E eu estou pasmado de que tenha um alcance, um resultado tão grande aqui no Brasil. E eu acho que nós deveríamos não reagir. A igreja vive a reboque da história. A igreja só reage. Vamos começar a agir. O que o Espírito de Deus faria? O que Deus faria para nós resgatarmos? Já que os irmãos querem impedir que seja legalizado, entre aspas, o casamento gay no país, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos converter dos nossos pecados. Converter do divórcio, converter da hipocrisia, converter da fofoca. Não vamos deixar de proclamar. A irmã me perdoa. A igreja não é lugar de pecadores. Talvez na sua igreja presbiteriana, batista, metodista, tenha pecadores, mas na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo só tem santos. Só tem santos. Lá você entra se você estiver com o seu nome escrito no livro da vida. Ô pastor, acho que a gente precisa explicar essa sua frase aí. Não. Como que a igreja não é lugar de pecadores? Jesus não chamou: vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados. É verdade, Jesus disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o seu mau caminho, e se converta ao Senhor. Sim. Paulo não escreveu aos pecadores da igreja de Romanos. Paulo escreveu aos santos de Romanos. Paulo não escreveu aos pecadores da igreja de Corinto. Mas, meu irmão... Ele escreveu aos justificados da igreja de Corinto. Aí, então, pera lá. Então, aí vamos... Só questão de esclarecimento. Os santos, segundo, posso até estar enganada, mas santo significa separado para uma missão. Isso não significa que é santo que não comete pecado, ou não cometeu pecado. Essa é a interpretação teológica da história, porque a palavra kadosh, no hebraico, não é santo, separado para a missão. Deus é santo, sede santos como eu sou santo. Sim. Deus não é santo porque ele é separado para uma missão. Então posso fazer uma pergunta? Pode. E se a gente dissesse assim: a igreja é lugar de pecadores arrependidos, que buscam transformação? Não, a igreja de Jesus não é a igreja ser membro. Se você é membro de uma igreja ou não, a irmã tem razão. Na igreja tem fofoqueiro, tem mentiroso, tem ladrão, e continua inclusive pastoreando. Mas, agora, desculpa a minha sinceridade, mas essa é a palavra do Senhor. Ezequiel diz: abre um buraquinho, vem cá Ezequiel, abre um buraquinho no altar, vou te mostrar o que os sacerdotes andam fazendo. Não é porque os sacerdotes fazem, não é porque existe pecado, existe fofoqueiro, não é porque eu pequei que eu vou justificar ou diminuir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é muito clara. Homossexualismo é uma abominação. O homem que deita com outro homem é abominação, é pecado. Aquele que faz fofoca também é abominação. Deus abomina a língua mentirosa, Deus abomina a soberba, está lá em Provérbios. E há uma coisa que Deus abomina muito mais, que ele detesta, é o que semeia contenda entre os irmãos. Então, o pecado, não existe pecado maior nem pecado menor. Jesus não morreu na cruz por causa da minha mentirinha. Jesus morreu na cruz por causa de todos os meus pecados. Na cruz, Deus perdoou todos os pecados de todos os homens. Quando você vem a Jesus, quando você se arrepende, Deus te transforma num santo.
Não num pecador arrependido. Não num pecador. Você é santo. Não peca mais? Não. 1 Coríntios capítulo 3. Se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai. Mas aquele que vive na prática... É lógico, não tem... Essa é a palavra de Deus. Aquele que vive não tem nem aquele como que falar. vive na prática do pecado, aquele que vive na prática do pecado não conheceu a Deus. Esse moço está A vivendo. graça de Deus que está sobre nós nos faz melhores. Eu não vou, de um dia para o outro, de uma hora para outra, me tornar uma pessoa santa. Não, irmã, Eu tenho que se a irmã ser nasceu de perfeito. novo, a irmã já é santa. Vou dizer por quê. Porque o seu homem exterior está se corrompendo dia a dia. Mas o seu homem interior, a obra mais maravilhosa do Espírito Santo é transformar você e eu à semelhança e à imagem de Jesus, é Romanos 8. O plano eterno de Deus é transformar homens e mulheres segundo a imagem de seu filho. Tá. Então, você... Vamos usar a teologia reformada. Você foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Você já é santa. Deus não tem filhos pecadores, Deus só tem filhos santos. Você era pecadora. Agora, para Deus, você foi justificada. Meus irmãos, isso é básico, Romanos 5. Mas só que eu não tenho mais tempo para investigar isso. A gente pode até fazer um tema, né? A pessoa que se converte pode continuar pecando? Não, absolutamente não. Então tá, a gente já tem um tema aí. É mais um tema importante. Tá certo? Certíssimo. Obrigado à pastora Gladys Barbosa Gama, da Igreja Metodista, que esteve conosco também. aqui e que não vai a nenhum casamento gay, porque é uma situação não. hipotética que nós pusemos aqui, né? Mas a presença ela acaba indo, né? Minha filha já se Graças casou, a Deus, graças a Deus, um homem, com né? um pastor. Aleluia. Estão muito felizes, graças a Deus. E vão permanecer felizes. Com certeza. E do outro até lado, que a morte os separe. está conosco o pastor Josimar Salum, da Christian Fellowship of Boston, veio dos Estados Unidos, volta amanhã lá para a América e participou hoje do Vejam Só, mas ambos continuam à sua disposição pelo milagre da internet. Com certeza. Né? No site vejamsó.com.br você tem o contato dos dois irmãos, basta clicar na aba Convidados e você tem o contato deles para mandar e-mail, para fazer pergunta, para fazer convite, enfim, para tirar suas dúvidas, eles estão à disposição dos irmãos, tá bem? Vamos ver quem é que vai ganhar o kit da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade hoje. Nil Alves e Serra Talhada. Serra Talhada lá em Pernambuco, passei do lado lá, né? Terra lá do Lampião. Muito legal. Parabéns para você, que Deus te abençoe, para quem fica com a gente, quem fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos encontraremos no próximo Vejam Só.